Caro aluno, sou Mário dos Anjos, professor da disciplina de Tecnologia da Informação. Chegamos à nossa terceira e última competência, que é conhecer os sistemas de informações voltados para atividades específicas. Na competência 1, vimos a importância da tecnologia de informação para as organizações. Na competência 2, nós vimos a necessidade de integrar, de ter uma visão integrada dessas informações. E, nesse sentido, os ERP ajudam muito os gestores da empresa. Nessa terceira e última competência, nós veremos algumas aplicações específicas dos sistemas de informação. Bem, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a área de logística. A administração, quando ela começou a ser estruturada, a ser construído o conhecimento, ela tinha quatro grandes áreas principais: produção, marketing, recursos humanos e finanças. Até pouco tempo atrás, logística era um apêndice da área de produção. Era muito comum nas escolas, nas faculdades, a gente ver logística em 2 semanas, 3 semanas. Mas, pessoal, isso mudou. A logística hoje é uma quinta área da administração. Ela tem uma importância tão grande, se não maior, do que as outras quatro áreas. E por que isso acontece? Você vai estar se perguntando. Isso acontece porque, por ser uma área mais recente, uma área mais nova, com estudos mais recentes, ela tem essa possibilidade de gerar mais vantagem para a empresa. Tá? Então, por exemplo, a questão de entrega de matéria-prima, a questão da movimentação, transporte de produto acabado, como a empresa vai tomar conta dos seus estoques. Isso aí pode gerar vantagem competitiva, ou seja, algo que realmente vá diferenciar a empresa em relação a seus concorrentes. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, e como os sistemas de informação vão participar dessa história toda? Na área de logística, nós temos um sistema muito importante, que é chamado de SCM. Em inglês, Supply Chain Management. Usando o nosso português, o gerenciamento, a gestão dos canais de fornecimento, dos canais de distribuição. A gente pode ver nessa figura que o SCM, ou gerenciamento, gestão dos canais de distribuição, ele envolve tudo o que acontece, não só na fábrica, mas desde os fornecedores, passando pela fábrica ou pela empresa, os seus distribuidores, até chegar ao consumidor final. Então, esse CM, ele tem essa finalidade da gente enxergar todos os processos de distribuição e movimentação de matéria-prima, de produto acabado, as atividades de estoque, de armazenagem, de forma que a empresa ela possa entregar um produto no tempo correto, na quantidade correta, o mais possível dentro de acordo com as demandas de cada cliente, evitando desperdícios de matéria-prima, de produto acabado, de rotas de distribuição. Essa que é a grande finalidade do SCM. Então ele observa, ele controla tanto a questão do fluxo para a frente, ou seja, o fornecedor, as transportadoras, a empresa, a fábrica, as transportadoras que entregam o produto acabado, até chegar lá na ponta, junto ao consumidor final. Como também ele vai analisar o fluxo da volta, tá? Como, por exemplo, a questão do fluxo financeiro. Como é que estão os custos dessas atividades? Como é que está essa questão das contas a receber da empresa? Tudo isso, na perspectiva da logística, o SCM ele vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos utilizar a nossa situação, a cantina, uma lanchonete.
Uma lanchonete, ela transforma matéria-prima em produto acabado. O sanduíche que a gente pede, o lanche que a gente pede na lanchonete. Ah, mas a lanchonete, ela precisa comprar matérias-primas a fornecedores. Um exemplo, o pão, o queijo, o leite, são algumas das matérias-primas que ela precisa adquirir em supermercados, em atacadistas, enfim, que são fornecedores da lanchonete. Essa lanchonete, ela vai transformar o pão, o queijo, o presunto em sanduíche, no lanche. E se essa lanchonete ou restaurante oferecer um serviço de entrega em domicílio, provavelmente vai ter que contratar um motoboy ou alguma outra forma de entregar esses produtos. Então, por exemplo, se falta o pão na lanchonete, simplesmente não vai ter o sanduíche, não vai ter o lanche. E a empresa deixa de vender. Da mesma forma, se a gente não tem uma capacidade instalada adequada, aí você me pergunta, o que é capacidade instalada? Capacidade instalada, de uma forma resumida, significa um tripé, um triângulo. Numa ponta eu tenho mão de obra, na outra eu tenho máquina e na outra eu tenho matéria-prima. Eu preciso ter um equilíbrio entre esses três fatores para que a gente consiga entregar o lanche, a refeição, no tempo correto. Se falta matéria-prima, eu não tenho o pão, o lanche para entregar. Consequentemente, eu vou perder vendas. Se eu não tenho motoboys em quantidade suficiente, eu não poderei fazer a entrega em domicílio. Consequentemente, eu vou perder vendas. Se o nosso fornecedor ele não tem uma logística de entrega adequada, eu também perderei vendas. Por quê? Porque vai contribuir negativamente para a falta de matéria-prima. Então, de forma que o ESCM ele enxerga todas as atividades de entrega, de transporte de matéria-prima, movimentação de produto acabado, de estoques, tudo que a empresa realiza para viabilizar, para entregar um produto, para entregar um serviço. Nesse contexto, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre o WMS. Como a gente também pode ver nessa figura, o WMS, traduzindo para o português, significa o software, uma solução para a gente gerenciar estoques. Então, a gente saber controlar quantos produtos ou quantas matérias-primas saíram, quanto a gente teve de entrada de matéria-prima. Vamos aplicar isso à nossa lanchonete. Enfim, quando o dono da lanchonete vai a um atacadista e compra pão, compra presunto, compra queijo, refrigerante, ele precisa alimentar esse estoque. O que é alimentar esse estoque? É ter um sistema que permita que ele registre essas informações. Por quê? Se ele não gerencia corretamente o estoque de matéria-prima, são várias consequências que podem prejudicar a empresa. A gente pode falar, por exemplo, a questão de perder vendas. Por quê? Porque pode ter faltado matéria-prima. A questão de um descasamento entre oferta e demanda. Como acontece isso? Se eu tenho muito pão comprado e esses pães eles não são transformados em lanche, eles podem estragar. Consequentemente, é prejuízo para a empresa. Se eu não controlo adequadamente o estoque, eu posso comprar muito mais do que eu preciso, ou então comprar muito menos. Então, uma das grandes vantagens do WMS é permitir um casamento mais afinado, um alinhamento maior entre a oferta e a demanda, de forma que a empresa gerencie da melhor forma possível os seus estoques, tanto de matéria-prima como de produto acabado, e controlando também as movimentações, tanto de matéria-prima como também, novamente, produto acabado. Existe também uma outra solução para a área de logística que é chamada de EDI em português, ou EDI, como queiram chamar em inglês, que é a transferência eletrônica de dados. O que é isso?
Imagine um supermercado. Um supermercado que vende refrigerante. Como é que a gente vai controlar corretamente o estoque? Se esse supermercado, vamos supor, que ele fica localizado num lugar ou num estado mais distante dos principais centros de distribuição. Pessoal, o EDI permite que a gente tenha uma comunicação em tempo real ou então em processamento secundário, ou seja, feito em outro momento, de forma que toda a venda de refrigerante, todo refrigerante que sai da loja do supermercado, é dado baixa no estoque da loja, no estoque do centro de distribuição ou no depósito da rede de supermercados, e isso também é avisado ao fornecedor. Automaticamente realiza-se o quê? O chamado ressuprimento automático. O que é isso? Não precisa mais de um comprador que vá informar ao fornecedor a quantidade, o produto, o momento que vai ser adquirido. O próprio sistema de ressuprimento automático, ele permite que isso aconteça. É preciso que apenas que ocorram as calibragens do sistema. O que é a calibragem desse ressuprimento automático? É que o gestor, o comprador, o administrador, ele acompanhe a movimentação de vendas desse refrigerante e que veja, por exemplo, que a tendência no carnaval é vender mais refrigerante. Mas se o sistema sinalizou que a tendência é vender mais no período que tradicionalmente tem poucas vendas, cabe ao administrador analisar isso e promover a calibragem. O que é essa calibragem? Adequações, ajustes nesse sistema. Nós vimos exemplos de aplicações na área de logística e na área de marketing, de vendas. Nós temos uma aplicação muito utilizada, que é chamada de CRM. O que é o CRM? CRM, traduzindo para o português, é o gerenciamento das relações com os nossos clientes, com os nossos consumidores. Nós podemos ver nesse slide, nessa figura, que uma empresa ela tem que se relacionar com seus fornecedores para que eles entreguem matéria-prima, insumos, componentes. E essa empresa, por sua vez, vai transformar essas matérias-primas em produtos acabados e vai entregá-los para o consumidor. Esses consumidores, eles dão informação, dados para a empresa, recurso financeiro, o preço que a gente paga pelo produto. Mas se eu tenho um maior conhecimento sobre as necessidades, as preferências, os hábitos desses consumidores, a minha chance de ter sucesso com aquele produto é muito maior. Nessa perspectiva, o CRM, que significa o gerenciamento das relações com o cliente, permite que eu identifique essas necessidades e que eu consiga traduzir essas necessidades em forma de um produto mais coerente, um produto que atenda de forma mais personalizada às necessidades do cliente. Você quer ver outro exemplo? É muito comum as empresas, os cursos de língua estrangeira, implementarem o CRM. Como? O CRM, ele demanda um alinhamento, uma junção entre marketing de relacionamento e a tecnologia de informação. Você se lembra da competência 1, que vimos a tecnologia de informação? Pronto. Então o CRM permite que o aluno do curso de inglês virtual online ele enxerga as diversas dimensões da língua inglesa. Por exemplo, a pronúncia, o vocabulário, a leitura. E aí ele observa o desempenho de cada aluno, de forma que o sistema, a plataforma de CRM, ou seja, a solução de informática utilizada, vai aumentando o nível em função do desempenho do aluno, de forma que cada estudante pode ter uma oferta praticamente individualizada, personalizada. Mas para isso é indispensável que a empresa realmente ela adote essa postura de orientação para o cliente, ou seja, criar e fortalecer
o relacionamento de longo prazo com esses clientes. Não fique preocupado apenas com transações, com vendas pontuais. Ela tem esse objetivo de estreitar, de fortalecer o relacionamento com os clientes. Caro aluno, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa terceira competência. Mais uma vez, reforço a necessidade de ler e reler o caderno da disciplina, interagir com a nossa equipe, comigo, com os chats, nos fóruns. Um sucesso e um grande abraço a todos.